Queria compartilhar uma palavra com você hoje. E ela diz assim: o futuro começa hoje. Na verdade, hashtag o futuro começa hoje. Eu queria convidar você a olhar para uma pessoa que está aí próximo de você e diga para ela: ei, o futuro começa hoje. Diga para alguém isso. O futuro começa hoje. E há uma palavra onde o profeta Jeremias trouxe para o povo de Deus, numa certa ocasião onde eles estavam escravos, fora da sua terra. Porque volta e meia o povo de Deus, ele fazia algo errado, se voltava para outros deuses, ia para um caminho terrível e Deus estava querendo sempre abençoá-los. Mas nós temos a livre escolha. Hoje nós temos a escolha do que vai acontecer no nosso futuro. Por isso que o futuro ele começa hoje. E naquele tempo, o povo de Deus escolhia algumas coisas que não eram legais e eles acabaram indo para o exílio, onde ficaram lá, subjugados, escravos de outros povos. Eu queria convidar você a abrir comigo lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Vamos lá? Capítulo 29, versículo 11. Nós vamos começar com esta passagem e vamos terminar com ela. Você pode deixar ela abertinha aí durante a palavra toda. As outras passagens a gente vai projetar algumas para você aqui, mas pode deixar aberto aí para você meditar. E a palavra de Deus diz assim, 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Quem quer nos dar um futuro com prosperidade e esperança? Senhor Deus. O que nós aprendemos aqui é um princípio, que Deus ele é fiel, e Deus olha para mim e para você, e Ele olha para as nossas vidas. Nós enxergamos aqui como é o coração de Deus. Deus quer nos abençoar. Mas como todo pai que vai dizer: meu filho, eu quero te proteger, mas você precisa estar aqui, ó, debaixo dessa cobertura espiritual. E debaixo dessa cobertura espiritual, além de Deus te proteger, você está ouvindo de perto a voz do Pai. E você está entendendo o que Ele está te falando. E baseado no que Ele te fala, você toma decisões para a sua vida. O que nós aprendemos com isso é que você não é uma obra do acaso. Você não nasceu à toa, não importa as circunstâncias com as quais você veio ao mundo. Você não é um acidente. Deus tem planos para a tua vida. Você pode dizer assim: Deus tem planos para a minha vida. Só que esse futuro não começa um dia. E um dia eu vou fazer isso. Daqui a um dia eu vou fazer isso. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. Não. Esse futuro começa hoje. O futuro começa hoje, com as decisões que eu e você vamos tomar. Você já pensou se a gente pudesse fazer uma viagem no tempo? Dar uma espiadinha no seu futuro. Alguém já assistiu um filme sobre isso? Alguém sabe me dizer qual é o nome do filme? Clique. É bom esse também, mas não é esse. Clique é bom também. Na verdade ele fala de acelerar o tempo, dele chega no futuro, e aí o resto eu não vou dar spoiler. Vamos procurar lá. Clique, bem legal, com Adam Sandler. Mas tem um outro filme chamado Back to the Future, De Volta
para o futuro, onde Marty McFly, junto com o Dr. Brown, ele constrói uma máquina do tempo, e aí eles vão para o futuro, e aí acontece um monte de coisas. Então eu queria mostrar para você, ficar um pouquinho curioso, né, o trailer aqui do filme número 2, vamos ver se conseguimos colocar aqui, pra você ficar com vontade de assistir. Filme lá dos anos 80, né, sempre tem alguma coisa que você tem que pular enquanto estiver assistindo. Vai encarar uma incrível viagem pelo tempo. Um grande sucesso do cinema. De Volta para o Futuro 2. Tenha cuidado para não ser atingido por um raio! Neste sábado, 3 da tarde, no Cine Aventura. Então fica aí para você uma dica, se você quiser assistir com a sua família, De Volta para o Futuro, porque essas coisas também fazem a gente refletir. Claro que tudo que você se expõe, você coloca um filtro ali, né? Você olha, se tiver com algumas crianças, algumas cenas, você coloca para frente. Mas a minha pergunta é, se você pudesse dar uma espiadinha lá no seu futuro, o que você faria? Sabe o que acontece aqui com Marty McFly e o Dr. Brown? Eles dão uma espiadinha no futuro e a regra é não interagir com o que está acontecendo. O problema é que isso sempre acontece. E quando isso acontecia, alguma coisa lá no passado mudava. E se você pudesse dar uma espiada no seu futuro, o que você mudaria? O que você faria diferente? Se você soubesse qual seria o resultado das tuas escolhas de hoje. Se você soubesse que tudo que você está escolhendo de ruim, lá no futuro será catastrófico, mas que de bom será maravilhoso. O que você faria hoje? Você teria melhores escolhas? Você agiria diferente? Você amaria diferente? Você teria mais paciência? Você olharia talvez para um futuro ruim e hoje você trabalharia num futuro melhor em todas as áreas da tua vida? Mas deixa eu te dizer, Deus, Ele mostra o futuro. Deus, Ele mostra o futuro na palavra. Ele diz como vão acontecer as coisas. Ele diz o que vai acontecer nesse mundo. E a coisa não vai melhorar, gente. Sabe quando que a coisa vai melhorar neste mundo? Quando eu e você começarmos a espalhar essa palavra por toda a terra. Porque a Bíblia diz, e esta palavra será levada aos 4 cantos da terra. Então virá o fim. Quando eu e você cumprirmos essa missão, aí virá o fim desta história. E chegaremos num futuro melhor ainda, além deste século que nós vivemos, uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. O fato é que o futuro acontece hoje. O futuro começa hoje. Já ouviu aquela frase? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O futuro começa hoje. Dá mais uma cutucada no teu irmão e fala isso para ele de novo. Ei, o futuro começa hoje. Há um homem na Bíblia onde Deus mostrou o futuro para ele. E o nome dele é José. Deus mostrou o futuro de José em sonhos. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhadinha comigo lá em Gênesis, no capítulo 37, primeiro livro da Bíblia, no versículo 6. Sabe quando eu estava buscando direção para esta palavra, eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu compartilhe com a igreja? E chegou uma altura do campeonato, em que o Senhor falou assim, vai lá fazer a tua leitura bíblica. Eu falei, poxa, mas o que tem a minha leitura bíblica? Eu não estou conseguindo sair de Gênesis, está acontecendo tanta coisa em Gênesis. Aí eu fui ler a minha leitura bíblica, daí na minha leitura bíblica eu estava no capítulo 35. Aí eu li, começou a falar aí da morte de Esaú, e no capítulo 36 falou dos descendentes de Esaú. Eu
nossa, o que tem a ver os descendentes de Esaú? O que o Senhor quer que eu compartilhe? Mas eu sentia um impulsinho dizendo assim, mais para frente. Aí eu li o 35, li o 36 e cheguei no 37. E aí, ele conta exatamente a história de José. Do capítulo 37 até o capítulo 50. Falei, nossa Senhor, isso que estava vindo no meu coração para compartilhar com o dia de hoje está bem alinhado com a minha leitura bíblica. Bem o que eu estou lendo. Falei, ok. E comecei a ler e o Senhor foi direcionando. E a Bíblia diz assim lá em Gênesis, no capítulo 37, o versículo 6 e 7. Dá uma olhada aí. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes José, né? Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes, os feixes do irmão dele, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. José está compartilhando um sonho que Deus deu para ele e para os irmãos dele. Essa altura aqui do campeonato, né? Ele tinha 10 irmãos que vieram antes dele. Aí tinha ele e tinha o Benjamim, que era o mais novinho. E aqui, no versículo 9, ele diz outro sonho que ele teve, que Deus deu para ele. Olha lá o que diz. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Ele disse assim, tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ele contou isso para os irmãos dele. A minha pergunta para você é, que futuro Deus está querendo te mostrar hoje? Talvez você está olhando para a tua casa, para os teus relacionamentos e não vê esperança. Talvez você olhe para as tuas finanças e você fala, meu Deus, eu não consigo enxergar futuro nisso daqui. Parece que a coisa não vai para frente. Talvez você olhe para o teu ministério e pense, Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo mais ver um futuro sobre o ministério, aquilo que o Senhor tem um propósito na minha vida. O Senhor quer te levar a sonhar. Você já pediu para Deus? Deus, fala comigo em sonhos. Já pediu? Você parou de pedir? Porque talvez você não sonhou? Não pare de pedir. Continue pedindo ao Senhor. Peça com sabedoria. Senhor, me dá direção. Senhor, me mostra o meu futuro. Só vou te dar uma dica. Não vai procurar pessoas que leem a mão. Não vai procurar adivinhos. E não vai procurar cartomantes. Porque isso é o que fez o rei Saul. E a casa caiu para o rei Saul. Isso não é certo segundo a palavra de Deus. Vá pedir para o Senhor mostrar o seu futuro. Sabe quando você ouve Deus falando? Deus falando, Deus em silêncio. Deus falando, Deus em silêncio. Deus falando, Deus em silêncio. Se a tua Bíblia vive fechada, você vai ouvir Deus sempre em silêncio. Mas se você abre a tua palavra, você vai ouvir Deus falando com você. Amém? Então Deus, Ele revela pra gente uma foto do futuro. Só que nem sempre Ele revela os processos até a gente chegar no futuro. Nos capítulos 37 até os 50 do livro de Gênesis, você vê a história de José, mas eu vou te passar aqui só um resuminho. Olhando para a vida de José, a gente aprende que nós precisamos passar por processos. Nesse processo, nós precisamos aprender a lidar com pessoas. Nós precisamos conviver com pessoas. Nós precisamos lidar com elas. Nós precisamos lidar com frustrações, com imprevistos da vida, com incertezas e assim vai. São processos que nós precisamos passar. Aí José tem um sonho. Deus dá sonho para ele. Mas com quem que José compartilha os sonhos? Com os irmãos dele. Só que tem um probleminha aqui. A Bíblia diz que os irmãos de José odiavam ele. Dá uma olhadinha o que diz Gênesis 37, o versículo 5. A Bíblia diz assim: certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O que isso significa? Ele já era odiado. E eles começaram a odiar ainda mais. Sem ele contar o sonho, eles já odiavam ele. E contando o sonho. Sabe por que os irmãos de José odiavam ele?
Porque ele era o queridinho do papai. Ele era o querido do pai dele, porque ele era um filho da velhice. E ele era um filho especial da esposa Raquel, a qual ele trabalhou tanto para tê-la. Ele era o preferidinho do seu papai. Pergunta para alguém do seu lado: ei, você é o preferido de Jesus? Agora diz para ela assim: se você é, o mundo te odeia. Sabe por que o mundo te odeia se você é o preferidinho de Jesus? Porque o 1 João 5,19 a Bíblia diz: porque o mundo jaz no maligno. Jesus disse: o mundo vos odiará. O mundo vão odiar vocês, porque vocês me amam. A circunstância da vida que você está vivendo hoje, que as pessoas não odeiam você por causa de você, odeiam você porque o papai te ama. Mas elas não sabem que o papai também ama elas. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Deus é um Deus de amor, mas as pessoas fazem escolhas hoje que influenciam o seu futuro. Elas escolhem viver longe da cobertura do pai. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que preferem Ele. E é assim aqui na terra. Muitas vezes, se você tem um monte de irmãos, você pode ver que às vezes um filho se dá melhor com o pai ou com a mãe e observa. É porque talvez esses filhos procuram os pais, procuram estar com eles, procuram estar na presença deles, têm o prazer em estar com eles. Não são filhos preferidos, são filhos que preferem o pai. A pergunta: você prefere o pai? Porque se você está perto de Jesus, o mundo vai os odiar, porque o mundo jaz no maligno. Então não se trata de você, se trata do amor do Pai que está sobre a tua vida. Agora você tem que escolher esse amor hoje. Você tem que viver esse amor hoje, ouvindo o Pai através da sua palavra. E tem que cuidar com quem compartilha os sonhos. Sabe, muitas vezes a gente compartilha os nossos sonhos com pessoas que nós consideramos irmãos. Tu é meu irmão, tu é meu brother. E às vezes você compartilha o sonho com essas pessoas e elas te odeiam. E às vezes você não entende o porquê. Você está na maior inocência, maior amor, compartilhando os sonhos e as pessoas te odeiam. Como assim? Por quê? Talvez é porque o Pai te ama. Quando a gente está longe de Deus, a gente começa a odiar algumas coisas. A gente começa a ficar com inveja de algumas coisas. E hoje, a gente começa a escolher inveja. E que tipo de futuro que vai ter a inveja? Vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser ruim. Então o futuro começa hoje. Nós temos que decidir. Quando alguém contar um segredo para você, o que você vai fazer com esse segredo? Você vai espalhar para todo mundo e vai guardar para o teu irmão? Vai orar por ele e vai interceder por ele? Nós estamos fazendo um curso de finanças na igreja, que é o curso Crown. E teve uma frase que nós anotamos ali bem boa, né? Não esqueci, nunca mais vou esquecer. O segredo do sucesso é o segredo. Nossa, anotamos lá. Claro, tem que ter um segredo. Você espalha para todo mundo. Às vezes o concorrente vai lá, faz igual a você, ou faz melhor, e aí tá lá para meditar. O segredo do sucesso é o segredo. Você pode repetir essa frase para alguém aí? Compartilha e fala aí. O segredo do sucesso é o segredo. Importante, legal guardar essa frase. José compartilha os sonhos dele com os seus irmãos. E além deles odiarem José, eles pegam José, jogam ele num poço. Ele não tinha água. A Bíblia diz lá em Gênesis 37, 23 ao 24, que ele foi vendido como escravo. Eu não vou ler para você, mas ele foi jogado no poço. E em Gênesis 37, 28, a Bíblia diz que ele foi vendido como escravo, porque eles odiavam esse irmão. Sabe, muitas vezes a gente conta os nossos sonhos para as pessoas erradas, e a gente se sente assim, meio traído, meio machucado, meio jogado num poço. Parece que as pessoas às vezes te isolam e querem você longe da terra delas. Isso aconteceu com José. Só que mesmo que isso aconteça com você, escolha hoje frutificar, mesmo em tempos difíceis. Até coloquei essa frase, pode passar aqui. Tem essa frasezinha aqui.
Escolha frutificar mesmo em tempos difíceis. Escolha frutificar mesmo em tempos difíceis. O que José fez? E nós estamos olhando agora para a vida dele, porque lembra-se que ele teve um sonho e Deus mostrou para ele um futuro. Só que essa aqui não é parte do futuro dele, é um futuro próspero, não é o futuro que Deus mostrou para ele. Aqui ele está passando por processos. José está passando por processos. Ele vê o sol e a lua representando o pai e a mãe dele, e as estrelas se dobrando diante dele, que eram seus irmãos, todos da sua casa. Os irmãos, quem é você, rapaz? Todo mundo vai se dobrar para você? E ele compartilhou. Só que mesmo acontecendo tudo isso aqui com ele, José, ao invés de se deter em lamentos, ele dava o seu melhor em todo lugar que ele estava. José, ele tinha sido levado para o Egito como escravo. Lá no Egito, um oficial do faraó, a mais alta autoridade, ele era o capitão da guarda, Potifar. Então, comprou ele. E lá em Gênesis, no capítulo 39, 1 e 2, a Bíblia diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então não é o lugar que nos define, e sim nós que definimos o lugar que nós estamos. Ele foi vendido lá como escravo, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Mesmo na situação de escravo, Deus levou ele num processo de escravidão, de servir. José estava ali honrando o Senhor. Não é o lugar que vai definir você, mas é você que vai definir o lugar. Gênesis 39, 3 e 5 diz assim: quando este percebeu que o Senhor estava com ele, com José, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens, um escravo. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa, ele confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens. O Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Não busque um lugar abençoado. Seja uma bênção onde Deus te colocar. Você está lá num trabalho, às vezes resmungando, não gosta do trabalho. Faça o teu melhor como para o Senhor, esperando receber do Senhor. Não há homens esperando receber de homens, porque toda vez que você olhar para homens, em algum momento da tua vida, você vai se decepcionar. Mas quando você fizer para o Senhor não nos decepciona. A gente passa por processos, passa por momentos difíceis, mas se nós perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vida. Essa é uma promessa de Deus. O Senhor estará contigo em todo o tempo, e o Senhor estava com José, ao ponto de, como escravo, ele receber a administração da casa do seu Senhor. Então não busque um lugar abençoado, seja uma bênção aonde Deus te colocar, porque talvez você ainda não vai chegar no futuro que Deus tem para você, mas hoje, aonde você estiver, seja uma bênção. Seja uma bênção no teu trabalho, seja uma bênção na escola, seja uma bênção na faculdade, seja uma bênção no esporte, seja uma bênção na sociedade, seja uma bênção na cidade, seja uma bênção na tua casa, seja uma bênção dentro da igreja, seja uma bênção aonde Deus te colocar. Porque existem processos, mas Deus tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Mas existem processos. E muitas vezes o que impede a gente de viver os processos é o orgulho. José estava como escravo, e ele não deixou o orgulho dizer: o quê? Eu sou escravo? Não, ele fez o melhor para o Senhor, e ele foi promovido. José, ele chegou a ser assediado pela mulher do Potifar, e ele fugiu dessa mulher, e ele foi acusado e condenado injustamente. Gênesis 39, 19 ao 20 diz: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado, mandou buscar José e, lançando-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, José ficou na prisão. Até a prisão dele era melhor, ele foi jogado na prisão dos prisioneiros do rei. E quem estava nessa prisão já podia se considerar privilegiado, porque podia estar morto.
Mas José estava lá, acusado injustamente. A mulher de Potifar deu em cima dele, ele não quis. A Bíblia diz que ele saiu nu, com a mão no bolso, que a mulher tirou o paninho dele enquanto ele corria. É isso que a Bíblia diz. Então José estava lá, mais uma vez, vivendo outro processo da vida dele. Estava no Egito, já de boa, administrando um monte de coisa. Daqui a pouco estava onde? Na prisão. José, ele não mudou, apesar de terem mudado com ele. José não mudou, apesar de terem tirado ele de um palácio e jogado ele num calabouço. Em Gênesis 39, 21 ao 22, a Bíblia diz: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. José também se tornou administrador do cárcere. Você acha que se José estivesse resmungando, de perna cruzada, dentro da sua prisão, só reclamando ou não dando bola para que nada acontecesse, o carcereiro ia enxergar as habilidades que Deus deu para José? Não, certamente José era um cara proativo. E ele foi lá e começou a dar talvez umas dicas, dar alguma sugestão. Talvez o carcereiro fez alguma coisa que José falou e deu certo. Opa, esse José entende mesmo. E daqui a pouco convida ele para ser o administrador da prisão. Sabe, às vezes os processos que você está passando são difíceis. E você está lá na prisão, choramingando, chorando as pitangas, como diz. E não está olhando nesses processos as oportunidades que Deus está querendo te dar. No meio dos teus processos, abra os teus olhos. Olha para o alto, clame ao Senhor. Ele vai te dar sonhos. E Ele vai te mostrar: ei, meu irmão, isso que você está passando agora é só um processo. Eu quero te levar num lugar assim como eu levei José. Mas você precisa passar por este lugar. E aí José está lá. E ele interpreta os sonhos dos prisioneiros. Deus dá uma interpretação de sonhos do copeiro e do padeiro. Mesmo assim ele é esquecido. Gênesis 40, 23, a Bíblia diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Ele teve um sonho, o copeiro. José interpretou. E ainda, quando você estiver lá, Faraó, lembra de mim? O cara foi solto e não lembrou dele. Você acha que José era um cara inesquecível? Ou esquecível? Já pensou? O administrador da prisão? Com certeza, ele seria inesquecível. Mas o copeiro se esqueceu. Acredito que Deus permitiu, com certeza, para que ele pudesse viver outras partes do processo. Isso quer dizer que não dependa das circunstâncias para ser feliz. Dependa de escolher Jesus primeiro. Dependa de deixar Deus ser a tua primeira escolha hoje. Porque essa escolha vai mudar todo o teu futuro. Vai mudar a tua maneira de viver. Vai mudar a tua maneira de pensar. Vai mudar a tua maneira de praticar um esporte. Vai mudar a tua maneira de receber as pessoas no teu trabalho, na igreja, na tua casa. Vai mudar a tua maneira de se vestir, de pensar, de falar, de olhar. Vai mudar tudo. José continuava, mesmo esquecido na prisão. Os sonhos de Deus são carregados de propósito. E se os sonhos que você tem no seu coração somente beneficiam você, certamente esse sonho não provém de Deus. Tudo que Deus te dá, abençoa a vida de outras pessoas. Junto com a tua, mas abençoa a vida de outras pessoas. Sabe, se você é um marceneiro de mão cheia, Deus não usa você para fazer móveis só para você botar na tua casa. Você pode vendê-las e abençoar a vida de outras pessoas. Graças a Deus, alguém faz uma obra de marcenaria, você vai lá, trabalha, eu vou comprar, porque isso eu não sei fazer, eu compro e pago quem sabe fazer. Isso abençoa a minha casa, e eu abençoo a casa do marceneiro com dinheiro, e assim vai. Tudo que Deus te deu, todos os dons, é para você servir alguém. Você é um bom professor?
O que você faz? Fica na sua casa dando aula para você mesmo? Não, você sai e dá aula para os outros. Você sai e ajuda os outros. Você é um bom vendedor? Você sai e vende coisas para os outros. É sempre para os outros, tudo que Deus te dá. Todos os sonhos envolvem outras pessoas. Beneficia você sim, mas também outras pessoas. Não se trata só de você. E deixa eu te falar de 5 pontos para que o seu futuro possa mudar hoje. O primeiro ponto é: decida hoje formar o seu caráter. Aquela pessoa que você enxerga no espelho. José, nas circunstâncias que ele viveu, ele decidiu se manter íntegro, mesmo quando ninguém via ele. Sua fidelidade a Deus, lá no anonimato, quando ele estava cuidando de ovelhas, quando ele estava lá dentro do poço, pensativo, quando ele estava caminhando com os camelos escravos, sendo puxado como escravo para o Egito, quando ele estava na casa de Potifar, quando a mulher do Potifar estava dando em cima dele, Potifar não estava lá, mas ele estava sendo fiel a Deus e não desonrando a vida de Potifar com a esposa dele, fugindo. Quando ele estava lá naquela prisão, administrando, mesmo quando ele foi esquecido, lá naquela prisão, ele permaneceu fiel a Deus. E Deus preparou ele para ser destacado no Egito. Gênesis 39:9 diz assim, José diz assim, na parte B do versículo: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele estava lá diante daquela mulher querendo pegar ele. Não, capaz, como que eu ia fazer uma coisa dessas? Olha só, ele disse pecar contra Deus. Ele não disse assim, eu pecar contra o meu senhor, pecar contra o meu senhor Potifar, ou o faraó, alguma outra autoridade. Não, ele está falando assim, como que eu ia fazer isso pecando contra Deus? Sabe, existem situações que você está no teu trabalho, e você não vai lá e apaga a luz para economizar a luz do teu bolso, mas do teu chefe. E às vezes você vai olhar para o teu chefe e vai achar que ele não é digno, vai dizer, ele vai apagar a luz, ele que pague mais. O cara chato pra caramba. Só que quando você faz para o Senhor, o Espírito Santo te constrange. Você vai deixar aquela luz acesa? Desperdiçando? Então tá. Eu não sei você, mas muitas vezes já passou por um negocinho, lixinho jogado no chão? E você tá com pressa, e aquele lixo parece que diz para você, ei, você vai me deixar aqui? E você rapidamente pensa assim, eu nem te joguei aí, isso não é meu. Mas às vezes tu não volta. Às vezes tu não volta mesmo, mas às vezes tu volta. Aí tu vai lá e pega. Não te dá um alívio quando você joga? O Espírito Santo fala com você nas pequenas coisas. Tem vezes que você passa reto. Às vezes não é um lixinho que está no chão, mas é uma pessoa que está se sentindo um lixo. O Espírito Santo vai te constranger quando você passar por ela. E você vai dizer, opa, peraí. O mundo está tão corrido, né? Deixa eu parar aqui para ajudar esse samaritano. Meu irmão, tá tudo bem? Estava contando esses dias para dona Eliane, né? Dando carona para ela. Que uma vez eu vim de futebol. Eu gosto de assistir uns filmes, né? Então a imagem tem uma mente bem criativa. Aí eu vim lá pela P4, lá por trás, lá perto da casa do B, lá não era asfaltado nada, né? Tudo terrão. Aí quando eu vim com o carro, eu encontrei um senhor bêbado, podre de bêbado, jogado bem no meio da rua. Era tudo terra e a bicicleta dele tudo meio torta. Aí eu tava com meu uninho, aí eu de longe já vi ele. Eu pensei, nossa. E aí na hora, eu fui devagarinho e pensei assim, nossa, deixa eu olhar para os lados, né? Tá muito estranha essa cena. Vai que tem um humilhante escondido aí, e esse cara tá jogado aqui, eu paro para ajudar ele, ele me rouba. Poxa, mas eu tô com um ninho aqui meio lascado, não é possível, vão querer me roubar. Tal, eu fiquei na dúvida, bem isso mesmo. Aí eu falei, para, não para. Eu falei, Espírito Santo, eu vou parar. Se tiver alguém aí, os anjos do Senhor me protegem aí, tá? Aí eu parei, era só um senhor bêbado mesmo. Aí eu juntei ele, eu peguei e falei para ele assim, ô senhor, tá tudo bem, tá tudo bem? Aí ele começou a falar comigo. Eu perguntei, como é que é seu nome? Daí ele falou, bem assim. Como que é o seu nome? Misericórdia.
Onde o senhor mora? Falei, Deus, o que eu faço? Comecei a falar com o Espírito Santo dentro de mim. Eu vou levar esse cara na polícia. E aí, sei lá, se eles conhecem ele, né? Mas como que eu podia ajudar? E eu fiquei meio com o coração assim, pesado. Aí eu coloquei o cara dentro do meu carro, botei a bicicleta atrás. Gente, no outro dia meu carro estava todo empoeirado, todo sujo. Claro, ele estava na terra, a bicicleta na terra, mas eu não pensei duas vezes. Também era um Uno, né? Não era um carrão assim. Quando o carro é ruim, né, André? A gente coloca qualquer coisa dentro, né? Até grama eu já botei dentro daquele carro. E aí, eu pensei assim, vou levar ele para cá, né? Vamos ver se, quem sabe, encontro o Rodeli. E fui lá para trás da P4, perto daqueles eucaliptos. E daqui a pouco eu fui andando devagarinho na praça e eu falando, Espírito Santo, me mostra. Espírito Santo, me mostra, me mostra. E daqui a pouco alguém gritou, ei, ele mora ali. Eu parei assim, eu olhei, não sabia de onde via, não sabia se era o Espírito Santo, um anjo gritando comigo. Aí eu olhei, a galerinha na pracinha falou, esse senhor mora ali, ó. Eu passei na frente da casa dele. Falei, glórias a Deus. Eu entrei, levei ele lá dentro, estacionei a bicicleta dele lá dentro, a casa bonitinha. Cheguei lá, a churrascarinha dele assim, tudo rebocada, ainda sendo feita, ferramentas ali de um pedreiro. Aí a pessoa falou que ele era um pedreiro, e eu falei, não é qualquer pedreiro, estava tudo ajeitadinho. Mas como pode um cara desse, deve ser um baita trabalhador e tá assim. Aí eu perguntei para eles, por que ele é assim? Ele falou, não, porque a família dele abandonou ele. Os filhos dele abandonaram ele, deixa ele aí. Então volta e meia ele bebe e acontece isso. Aí eu cheguei e falei para ele assim, Senhor, hoje Deus me usou para ser esse anjo na tua vida. Mas busque a Jesus. Mude de vida. O que ele me respondeu? Responde aí para a pessoa do lado o que ele me respondeu. Amém. Amém. São experiências que Deus nos dá. E Deus vai te dar experiências, mas fique de olhos abertos. Porque você está passando um processo e está olhando só para a tua vida. Você está esquecendo as pessoas que estão ao redor. José, com certeza administrou bem. Aquela cadeia ficou melhor depois que ele administrou. E todos os presos foram abençoados por causa dele. Então seja a cadeia que você está vivendo hoje. Administra bem o que o Senhor te deu. Nossa, meu trabalho parece uma prisão. Então administra bem aquilo lá. Administra bem, faça para o Senhor. Decida hoje formar o seu caráter. Se trata do seu caráter, mesmo no anonimato. Na prática, escolha hoje cultivar um coração íntegro, mesmo quando for difícil. O futuro começa com o que você alimenta no seu interior hoje. Acho que tem essa frase aqui, não tem? Passa aqui para mim ver, por favor. Não é. É o segundo ponto. Decida hoje abençoar a sua família. Quantas vezes a gente fala da família? Talvez irmãos te traíram. Talvez esposa, esposo, pessoas da sua família traíram você. Mas José escolheu perdoar e restaurar a sua família lá no Egito. Não foi fácil. No capítulo 37, ele saiu aqui da terra dos seus irmãos, desse poço, e foi para o Egito. Olha lá no capítulo 45. Versículo 5, a Bíblia diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quando José estava lá governando o Egito, porque ele interpretou os sonhos do copeiro, e chegou uma hora que ele foi chamado para interpretar o sonho do faraó, e o faraó deu todo o Egito para José governar. Abaixo do faraó, José. Deus honrou ele. E Deus levou ele, porque ele passou firme e fiel pelos processos que Deus colocou na vida dele. E quando ele estava no lugar onde ele via os seus pais, os seus irmãos se voltando, ele compreendeu. Ele não olhou para as pessoas, menosprezou as pessoas, ele compreendeu que tudo aquilo que ele tinha passado é para que ele pudesse estar diante de vós, meus irmãos amados, para abençoá-los. Irmãos que rasgaram as minhas vestes, passaram sangue do animal e entregaram para o meu pai achar que eu tinha sido morto. É isso que os irmãos de José fizeram com a roupa dele, enganaram o seu pai.
irmãos que me jogaram num poço e me venderam como escravo, meus irmãos. Injustiças que talvez você passou na sua família, na sua casa ou qualquer pessoa. Decida perdoar. Na prática, hoje, mude esse futuro. Não deixe você passar um presente todo amargurado. Peça para o Espírito Santo se há alguém que você precisa perdoar ainda. Vai lá e busque reconciliação. Peça perdão, honre, invista. Invista tempo. Deixa o orgulho de lado. Porque é um processo que você vai passar. E deixa eu te falar, se você não aprender a lição, o processo é assim, ó. Começa de novo. Começa de novo. E essa é a desgraça do processo. É o povo do Egito. Só fica rodando no Egito. E Deus não quer que você rode no Egito, Deus quer que você vá para o teu futuro. Aprenda logo as lições que você está passando no processo de hoje, porque o futuro vai chegar, e o futuro vai ser bom, se ele estiver à frente do futuro. Amém? O futuro familiar começa com reconciliação e amor no presente. 3. Decida hoje administrar bem seus recursos financeiros. José ele foi um excelente administrador lá no Egito, e a sua sabedoria financeira salvou nações. Olha o que diz Gênesis 41, 39 e 40. Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de todo o meu palácio. Foi o que o faraó disse para ele. Deus abençoa José porque ele também quer abençoar a vida das outras pessoas. Ele foi um bom administrador. Eu e você também precisamos ser bons administradores. Você sonha com uma casa melhor, com um carro melhor, administre melhor. Nós não vemos a hora de formar líderes do curso Crown para abrir mais turmas, porque o que nós temos visto, né, Elmo? No curso Crown, princípios, fundamentos práticos, coisas que talvez você já conhece, mas às vezes não faz. Tem planilhas para você escrever suas finanças. Essa parte você não compartilha com os outros, é tudo teu e da sua família. Mas está lá, tem apostila, você escreve, você anota. E aí você vai vendo, olha para as dívidas, olha para as formas de solucioná-las, conforme a palavra de Deus. É projetar o seu futuro financeiro. Comece hoje a projetar o seu futuro financeiro. Sente, converse com a sua família, bote no papel, faça as contas, porque Deus quer te abençoar. Você está passando por um processo financeiro ruim? Ore, coloque diante de Deus, escreve todas as tuas dívidas no papel e fala: Senhor, eis aqui as minhas dívidas, Pai. Deus, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Se você precisar de ajuda, venha falar conosco no final do culto. Pastor, o que eu faço? Vamos conversar, vamos orar pelas tuas finanças. Nós temos aprendido caminhos que podem te levar a uma bênção financeira também, para se livrar das dívidas, para ter as suas reservas de emergência e você planejar um futuro melhor. Na prática, começa hoje a organizar suas finanças com sabedoria, com generosidade e com propósito. O futuro financeiro se constrói com decisões responsáveis agora, não é amanhã. E por último, o número 4, decida hoje servir com propósito. Mesmo em terras estrangeiras, onde José estava, ele entendeu que ele estava lá como um instrumento de Deus. Ele serviu com excelência, mesmo fora da sua zona de conforto. Ele continuou servindo com excelência. Gênesis 50, 20 diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Na prática, envolva-se com a sua igreja local. Sirva com os dons que Deus te deu aqui e lá fora. Seu propósito vai florescer quando você plantar a sua vida onde Deus colocou você. Se nós estamos hoje como uma igreja recebendo uma palavra, é para nós servirmos aqui também. De que formas Deus pode te usar para servir através dessa igreja? Talvez é levar esta palavra. Talvez você quer fazer parte de um grupo de evangelização. E Deus vai te usar para ir em semáforos com uma placa, fazer uma encenação e levar uma palavra. E Deus vai te usar para organizar campeonatos esportivos, sociais e tudo mais. E além do esporte, você vai colocar uma palavra. E lá no teu trabalho você vai estar servindo, atendendo as pessoas, e elas vão te ver, e vão olhar, e vão ver algo diferente em você, e vão ver a palavra. Tudo que Deus te deu é para servir ao próximo.
E quando você faz isso, você encontra o seu propósito. Aí você se sente abençoado. Porque você cumpre o propósito. Lá fora e aqui dentro. Aqui dentro da igreja nós estamos vivendo um novo tempo. Ontem nós tivemos o café com os pastores, mas o Você na Verdade. E nós vimos um pouco mais da história da igreja. E quando a gente vê os nossos líderes que iniciaram a igreja, o nosso coração pega mais fogo. Porque a gente fala, nossa, eles deram a vida deles, estão até hoje dando a vida. E nós que estamos todos juntos servindo, quantas pessoas estão servindo você aqui nessa igreja? Muitas pessoas estão servindo você aqui nesta igreja. Venha fazer parte para servir mais e mais pessoas. Olha quantas cadeiras vazias nós temos aqui. Quantas pessoas nós podemos convidar para receber uma boa semente da palavra de Deus. E talvez Deus quer usar você. Só faça o convite. Envolva-se. Sabe? Talvez você vai olhar e vai dizer, as pessoas são complicadas. Só que onde você for tem pessoas. Deus te colocou nesse mundo no meio de pessoas. Tinha um monte de gente te tirando lá da barriga da tua mãe. Um já pegou, levou você para o outro lado, te deu uns tapaços na bunda, você começou a gritar, outro te enfiou canudinho no nariz, para sugar seu pulmão, e em outros orifícios também, eles colocaram. E você estava ali no meio de pessoas. Deus te coloca no meio de pessoas para lidar com pessoas. E não são pessoas iguais, são pessoas diferentes. Não é fácil lidar com pessoas. Mas como esse mundo é cheio de pessoas, ou você aprende a passar pelos processos, ou você só vai rodar no deserto. O futuro começa hoje. Então escolha hoje, decida hoje. José, ele não viu o plano completo de Deus desde o início lá da sua caminhada. Mas cada decisão diária de José construiu o caminho até o propósito final. O futuro não é algo distante. Ele começa com as escolhas que você vai fazer hoje. E quando você escolher obedecer a Deus, Ele vai transformar a estação da tua vida. Até mesmo as mais difíceis, em pontes para um futuro glorioso no Senhor. E eu termino com Jeremias, que eu pedi para você deixar aberto, capítulo 29. Nós lemos o versículo 11 e agora vamos até o 13. E Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aqui, no 12:13, está a minha e a tua resposta hoje. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui tem que ser a minha resposta e tua. Clamar ao Senhor, orar a Ele, procurá-lo de todo o nosso coração. Humildemente corra para a presença de Deus e fala, Deus, eu estou aqui. Deus, eu preciso ouvir tua voz. Eu quero colocar o meu futuro nas tuas mãos. Eu quero colocar minha família nas tuas mãos. Quantos já viram filhos internados em hospitais? Viver essa experiência onde você não tem controle e você entrega o teu filho amado nas mãos dos médicos e você não tem controle nenhum e você clama ao Senhor, Deus, não leva meu filho, não leva minha filha. Entrega tudo para Jesus. Entrega tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Escolha hoje o futuro que você quer ter amanhã. Quero convidar, se você pudesse colocar de pé para nós orarmos. Querido Deus, tua palavra foi lançada para os nossos corações. E assim como José permaneceu firme, Senhor, na tua palavra, íntegro em suas decisões, fazendo tudo como para o Senhor viu todo o trabalho, todo o sacrifício, o coração de José. E nós sabemos que o teu coração deseja nos ajudar. Eu quero colocar agora a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Pai, o Senhor sabe que planos eles têm vivido. Talvez alguns foram frustrados, outros foram bem-sucedidos. Mas junto com esses meus irmãos aqui, nós queremos colocar diante de Ti hoje. Primeiro,
as nossas vidas, Pai. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti, para que o nosso caráter seja forjado com o fogo do Teu Espírito Santo. Queremos colocar aos Teus pés a nossa família, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa família. Queremos colocar diante de Ti nesta noite os nossos recursos, Pai. O nosso trabalho, aquilo que tem trazido nosso sustento. Queremos colocar diante de Ti o nosso propósito de vida. Aqueles dons que o Senhor deu para nós servirmos uns aos outros. Nessa noite, Pai, nós clamamos a Ti. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Para hoje, no tempo presente, decidir que futuro nós teremos. A Tua palavra diz que o nosso futuro será contigo, mas somente para aqueles que crerem no nome de Jesus Cristo. E nessa noite, nós mais uma vez declaramos: nós cremos no nome de Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Nós cremos que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E nesta noite, Senhor, nós queremos Te entregar as nossas decisões. Durante esta semana, Deus abençoa cada um que está aqui, com aquilo que o Senhor falou com eles hoje, com aqueles processos que cada um de nós está vivendo. Possamos estar com os nossos olhos abertos. Ajuda, Senhor, naquela hora que a gente tem que tomar uma decisão prática, que talvez a gente vai ter que perdoar alguém, que talvez a gente vai ter que sentar e botar nossas finanças no papel, botar as coisas em ordem, que talvez a gente vai ter que olhar para a nossa igreja e pensar de uma forma construtiva como eu posso ajudar, como eu posso ser útil. Talvez dessa semana eu vou ter que sentar, me olhar no espelho e ver o que precisa ser moldado no meu caráter. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eu Te peço que assim como José, nós possamos permanecer fiéis administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor olhe para nós onde nós estivermos, para que nós aprendamos as lições dos processos que vivemos, até chegar no futuro que o Senhor tem para nós. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.